Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História. Estou passando aqui para fazer uma manifestação de apoio ao companheiro Marcelo Freixo, presidente da Embratur, ex-deputado federal. Mas antes, lembrando que eu, Eduardo Coelho, estou na chapa de vereadores do PT do Rio de Janeiro. Meu número é 13133 e ao longo do processo a gente vai debater muito aqui sobre isso, falar um pouco da minha trajetória e sobre as várias lutas em que eu me envolvi ao longo de décadas na minha militância. Mas voltando no Freixo, essa semana agora que passou, o Freixo declarou o seu apoio ao atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para a reeleição. E aí houve uma reação, o que na minha avaliação totalmente inadequada, do candidato Tarcísio Mota, do PSOL, que é o ex-partido do Freixo, e vários outros integrantes do PSOL criticando o Freixo pelo fato dele declarar esse apoio. E então, já no sábado, né, o Freixo participou de uma atividade de campanha com o prefeito Eduardo Paes, e o Freixo, com toda razão, ele reagiu às críticas do Tarcísio e dos seus ex-companheiros após ele ter declarado esse apoio ao Eduardo Paes, e ele se afirmando como uma pessoa que tem coerência, né? Então, o Freixo, ele resolveu responder essas críticas, e já pela manhã do sábado ele tratou de dizer o seguinte: a esquerda está unida em vários municípios, o dissidente não sou eu. Tenho coerência com o que sempre defendi, que é uma aliança ampla, democrática. Se eles, no caso dos integrantes do PSOL, se eles dão grande importância porque queriam o meu apoio, eu agradeço. Mas meu pensamento hoje é que precisamos de unidade para derrotar algo muito sério, que é o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Foi o que afirmou o Freixo durante esse evento no sábado, dia 17 de agosto, em que ele estava acompanhando o prefeito Eduardo Paes. E o Freixo foi além, né? Ele lembrou que ele enfrentou o Pedro Paulo em 2016, que na época o Freixo concorreu pelo PSOL à Prefeitura do Rio de Janeiro e perdeu no segundo turno para o Marcelo Crivella. Então, nesta semana que o Freixo anunciou o apoio ao Eduardo Paes, ele reforçou a necessidade de vitória no primeiro turno, que na visão dele, do Freixo, passa por levar o eleitorado de esquerda ao Eduardo Paes. Então, esse é um empenho que o Freixo, Marcelo Freixo, tem em levar parte do eleitorado de esquerda do Rio de Janeiro para aderir ao Eduardo Paes, para que o Eduardo Paes possa vencer já no primeiro turno. E o Freixo foi além, ele defendeu que o Eduardo Paes concorra ao governo do estado do Rio de Janeiro na eleição de 2016. Eu já fiz no passado algumas críticas ao Marcelo Freixo quando ele pertencia ao PSOL. Eu me lembro bem, eu que fui muito para Curitiba participar da vigília Lula Livre, não só para Curitiba, mas viajando por várias cidades do Brasil, quando o presidente Lula estava preso, e existia entre pessoas, lideranças do PSOL, uma frase que eu considerava bastante desagradável, que era: o Lula livre não unifica a esquerda. Bem, eles estavam equivocados. O Lula, ele tanto unificava a esquerda, e por isso que ele precisava estar livre, que hoje ele se tornou presidente do Brasil. Só o Lula venceria o Bolsonaro na eleição, e vencemos por uma distância mínima de votos. Imagina se não fosse o Lula o candidato, com toda certeza o Bolsonaro seria reeleito, e só Deus sabe em que situação o nosso país estaria.
Mas tem um detalhe muito importante que é preciso ser recordado, já que o Tarcísio teve um comportamento não muito produtivo para um candidato a prefeito quando ele tentou pautar o Partido dos Trabalhadores há algum tempo atrás, nesse ano. E para quem precisa de apoios, eu acredito que ele tomou uma posição equivocada quando ele disse que o PT não poderia caminhar junto com o Eduardo Paes, que ele pretendia unir a esquerda. Só que o Tarcísio se esquece que toda a esquerda, praticamente toda, está apoiando o Eduardo Paes. Quem apoia o Eduardo Paes? Todos os partidos da federação que elegeram Lula, que é PT, PV e PCdoB, apoiam Eduardo Paes. PDT apoia Eduardo Paes. E PSB apoia Eduardo Paes, ou seja, praticamente todos os partidos de esquerda estão apoiando Eduardo Paes, fazendo esse entendimento que é um momento de união de forças para, como disse o Freixo, derrotar um mal maior. E não adianta pessoas, até inclusive de dentro do PT, fazer um discurso sobre a esquerda, mas que esquerda se os partidos oficialmente estão apoiando o prefeito? Mas a gente precisa recordar que em 2020, já que o discurso bonito de unir a esquerda não funcionou em 2020, porque o Partido dos Trabalhadores lançou a companheira Benedita da Silva como candidata a prefeita do Rio de Janeiro em 2020 e, de repente, o Freixo resolveu não sair candidato, quando todos imaginavam que ele seria candidato. E o que foi que fez o PSOL? Aderiu, se juntou ao PT? Não, lançou a candidatura de Renata Souza, que foi uma candidatura fraca. O PSOL até teve um bom desempenho nas proporcionais, elegendo uma boa bancada de vereadores, mas o resultado na majoritária não foi tão bom. Então, vamos ter mais cautela e respeito com as movimentações e articulações e alianças dos outros, né? Sem querer ficar pautando e ditando regras, porque pela pesquisa do Instituto Futura Inteligência, divulgada essa semana, por volta de dia 13, o PSOL, né, o Tarcísio Mota, ele está num empate técnico com o Cabo Daciolo, numa disputa aí do terceiro lugar, e o Eduardo Paes está com 61%. Então, queria aqui deixar o meu apoio, minha solidariedade ao companheiro Marcelo Freixo, que se filiou no ano passado ao PT, na história de vida do Freixo, quando ele ainda era do PSOL, o partido que ele mais viveu tempos de vida foi o PT, da sua vida, da sua trajetória. Então, a gente precisa respeitar a escolha, a posição do Freixo, e ele tem toda a razão e todo motivo para poder se expressar democraticamente. Então, fica aqui a nossa posição de apoio ao Marcelo Freixo. E gostou do vídeo, você curte, comenta, compartilha para a gente expandir esse debate, e você dá uma força para a gente, se inscreve no canal, que é super importante. Valeu!